Bom dia a todos, tudo bem? Bom dia, professor. Tudo bem? Como é que vocês estão? Tá tranquilo? Tranquilo. Que bom. Uhum. O Arthur falou uhum. Hoje a gente fala, né, sobre tipos de transporte. O que foi, Riane, que você tá mal? Eu não sei. Tá doente? É fisicamente? É fisicamente. Ah, entendi. Poxa vida, melhoras para você. Thank you. O Ariel está aí, muito bom dia. A Lourdes está falando, bebe um café. O café faz mal, Lourdes. Dê um chá, um, um suco, um leite. Café faz mal, aumenta a pressão. É... Dê uma estudada para vocês verem. Vou abrir aqui a chamada para a gente fazer. Passe um dia sem tomar café para você ver. Fazer a chamada e logo em seguida a gente começa a falar um pouquinho aí sobre os tipos de transporte. Eu devo pedir a vocês que façam algumas pesquisas. Mas eu tô... Diga aí, Arthur, você queria falar alguma coisa? Não, né? Tá bom. Ah, beleza. Só tá testando, né? Eu vejo na hora se você levantar a mão. O Google Classroom, ele é muito bom, porque ele tem essas ferramentas aí de interação com os professores. E eu vou pedir que vocês façam algumas pesquisas rápidas hoje. Mas aí. Não, eu vou levantar a mão quando eu falar na chamada, não, porque eu não estou escutando, né, pô? Quer dizer, eu não estou vendo. Quando eu vou fazer a chamada, eu vou para outra página, então eu não consigo ver. Entendeu? Enfim, fazer a chamada agora, tá? Deixa eu ver. Dia 8. Ana Beatriz. Presente. Ana Luísa. Presente. Anselmo. Anselmo nada, né? Anselmo entre nós. Ariel. Presente. Arthur. Não, repare. Vai levantar a mão. Arthur. Carla. Carla. Emily. Emily. João Emanuel. Presente. José Gabriel. Não está entre nós. Autor. Lourdes. Presente. Milene. Milene. Yane. Ela levantou a mão. Presente. Quando eu. É Quando você, Milene. certo, calma. Quando vocês Não, é levantam, Rihanna aqui. quando vocês Tá? eu já coloquei a presença em Riane, calma, Riane. Quando vocês levantam a mão, não entra a sinalização sonora para mim. Só entra em tela. E se eu tiver a tela e na tela com outro lugar, eu não consigo ver, entendeu? É isso que eu tô falando agora, não dá para ver. Quer dizer, não dá para ouvir nada. Como eu tô com a tela em outro lugar na chamada, aí não dá para ver não. Vamos começar essa aula. Quem está acompanhando aí pelo computador? Só para eu ter uma percepção aí. Computador. Quem está usando computador? Eu tô.
Eu estou. O Ariel, as Anas. O Arthur tá pelo celular. Arthur, faz um teste aí para mim, cara. Você já está autorizado a entrar na aula? Porque você já foi autorizado a primeira vez. Meu celular é brabo. Tenta sair da reunião, não pelo botãozinho de sair da reunião literalmente, mas tenta ir, por exemplo, para a internet e ver se sai da reunião. Aí qualquer coisa você volta. Tipo, tenta acessar o seu navegador da internet. Não sai, né? Não sai, não. Posso fazer isso. Só entrar pelo Chrome. É o quê? Beleza. Então, tanto pelo celular, dá para jogar em reunião. É isso aí. Vou duplicar a tela. Eu vou pedir para vocês fazerem algumas pesquisas rápidas hoje, para a gente dinamizar um pouco mais a aula. Mas aí eu vou instruindo vocês e vou falando sobre essas pesquisas, tá bom? Vamos lá. Deixa eu apresentar aqui a nossa tela. Quando vocês visualizarem aí, me avisem. Vou pegar uma água aqui enquanto isso. Apareceu aí, pessoal? Sim. Sim, estou vendo. Que top. Para quem quer acompanhar pelo livro, quem está com o livro aí quer acompanhar, página 62 do livro. Quem vai com o livro e quiser. Não tem livro. Não tem livro, né? Eu acabei de perceber que eu abri o slide errado. Peraí, viu? Vamos lá. Vamos começar de novo. Apareceu aí? Apareceu. Sim, estou vendo. Apareceu. Top. Hoje a gente fala sobre transportes no mundo, né? É o capítulo 6 do livro. Depois a gente faz uma retomada. A gente vai ter que fazer uma retomada um pouco mais extensa para pegar justamente essas 2 semanas até a data da prova, porque eu não vou entrar em outro assunto com vocês, porque o outro assunto é Europa e Ásia. Então, a gente já muda completamente o foco e começa a falar de geografia regional. E aí a gente não pode, não dá para eu falar com vocês e vocês manterem a cabeça ali em globalização, em avanço do capitalismo, industrialização, não dá para falar de duas coisas ao mesmo tempo. Porque aí eu começo a falar de Europa e Ásia, aí começo a falar de relevo na Ásia. Aí vocês não vão misturar tudo. Vocês já estão em casa, né? Eu sempre digo na sala, não vão chegar em casa chorando, mas vocês já estão em casa, vocês vão começar a chorar aí e vão dizer que a culpa é minha, que estou confundindo a cabeça de vocês. Brincadeiras à parte, a gente começa a falar hoje sobre transportes no mundo, beleza? Deixa eu só ligar aqui minha apresentação. Prontinho. Primeiro, a gente fala sobre o transporte aquático. Primeira coisa que nós temos que saber sobre o transporte aquático, né, é que ele também pode ser chamado de aquaviário. Então, quando vocês lerem ou quando vocês ouvirem algo relacionado ao transporte aquaviário, a gente está falando de transporte aquático, beleza? A gente tem diversas modalidades de transporte, cada uma delas tem suas vantagens, suas desvantagens, e isso é relativo e dependente ali do contexto a qual
essas questões estão sendo trazidas, beleza? O transporte aquático ou aquaviário, ele pode ser um tráfego tanto fluvial, vocês sabem o que é fluvial? Quer Não. dizer, não, ninguém sabe, alguém pode dizer aí para É ajudar? rios. Do Rio. Fluvial vem de rio, né? Então, o transporte pelos rios, né? Ou marítimo, que é o transporte pelos mares, transporte intercontinental, né? Ele começa a ganhar força, principalmente o transporte aquaviário, começa a ganhar força nas grandes navegações. Afinal de contas, a gente deve lembrar, né? Quando foi que o Brasil foi descoberto mesmo? Em que ano? 1500. 1500, século XVI, né? Então, ali no século XV e no século XVI, nós temos as grandes navegações. E aí a gente tem descobrimento das Américas, descobrimento do Brasil, toda aquela coisa ali que a gente fica aprendendo nas aulas de história. E aí, justamente, nós temos esse aumento considerável, esse destaque considerável do transporte aquaviário. A gente tem o destaque no transporte de passageiros no século XIX, ou seja, a partir do século XIX, o transporte aquático ele começa a ganhar força para o transporte de passageiros. E a gente tem aí, por exemplo, o naufrágio do Titanic. Todo mundo aí já deve ter assistido o Titanic lá, né? O Leonardo DiCaprio morrendo lá. Não é isso? Vocês lembram desse filme? E tem Nunca uma assisti versão no Titanic, SBT, né? mas eu conheço o Leonardo DiCaprio. Nunca assistiu o Titanic? Vocês são tão novinhos assim? Bia já assistiu e tá me julgando. Olha, o Titanic, para vocês terem uma ideia, é o primeiro filme que Leonardo DiCaprio faz sucesso, assim. Primeiro filme que todo Eu mundo só diz, ai, lembro. bicho bonito, não sei o quê. Sim, ele é bonito. Eu só lembro daquela cena dele segurando ela e falando que ela é rainha. Isso, né? O Titanic, ele existiu. Aquela história é uma história real, beleza? É muito importante que vocês lembrem disso. E o Titanic, ele é inaugurado em 1912 e naufraga no mesmo ano, beleza? Isso aí é no início do século XX, né? Em 1912. Ou seja, daí vocês conseguem perceber que existiu uma evolução, né? Do transporte de passageiros, chegando ao Titanic, né? Que era considerado o top das galáxias lá dos navios de cruzeiro, né? Dos navios de transporte. E é justamente assim que a gente consegue perceber esse avanço. Então, no século XIX, ali em 1800 e alguma coisa, né? A gente tem principalmente o transporte de passageiros ali de forma aquaviária. Principalmente o transcontinental, beleza? Aqueles transportes da Europa para os Estados Unidos, do Brasil para a Europa, da Europa para o Brasil, ou seja, transportes rotas que ultrapassavam o oceano. E isso aí é muito forte nessa época aí. Os navios eles são de grande força nessa época, principalmente no século XIX, beleza? Alguma dúvida até aí? Estão conseguindo compreender? Não, tudo bem. Tudo bem, né? Os demais, o Ariel não fala contigo há muito tempo. Tá conseguindo entender aí, Ariel? Tá de boas? Será que o Ariel foi dormir? Pelo jeito foi, né? Ariel, Ariel tô disse que tá acordado. tudo bem. Fica Quem no chat. mandou no chat que eu não vi. Tranquilo. Vamos voltar aqui. Nós temos aí o destaque para o transporte fluvial. E aí, quando você fala de rio, você fala dos maiores rios do mundo, né? Nós temos o rio Amazonas, que é o maior do mundo, o rio Reno, o rio Nilo, o rio Mississippi, entre outros. São rios de grande porte. E por o fato de serem rios de grande porte, o transporte fluvial, ele é mais forte também. Isso é
óbvio, né? E aí nós temos também o serviço de cabotagem. Parece até um nome estranho, né? O serviço de cabotagem ele é extremamente importante. Vocês devem lembrar, guardar para a vida de vocês, talvez botar o nome no primeiro filho de cabotagem. O sistema de cabotagem é basicamente o sistema de transporte fluvial entre o mesmo país. Beleza? O que seria o transporte de cabotagem, por exemplo? É quando eu pego o Rio Amazonas, né? Pego um navio ali no porto, que vai ter ali no Rio Amazonas, e faço a volta no Brasil até chegar, por exemplo, no Porto de Santos. E eu estou transportando madeira que vai ser exportada lá em Santos. Esse serviço aqui que foi feito, né, ele se chama serviço de cabotagem. Beleza? Alguma dúvida, meninos e meninas? Não, tudo bem. Tudo bem, né? Serviço de cabotagem, ele vai envolver unicamente transporte aquaviário. Se eu falo de um transporte multimodal, onde o caminhão pega a mercadoria num porto, vai pelas estradas até o outro porto e entrega, eu não estou falando de serviço de cabotagem. Eu estou falando de serviço de transporte multimodal, que eu usei duas modalidades de transporte diferentes. Né? Então, o serviço de cabotagem, ele vai envolver o transporte aquático dentro de um mesmo país. Beleza? Nós temos a perda do destaque, né, do transporte aquático para o transporte aéreo, justamente no século XX, ali, quando o transporte aéreo ganha muita força, principalmente após a Segunda Guerra Mundial. E aí, hoje, né, hoje a gente tem a fundamental para o transporte de cargas pesadas, caracterizado principalmente pelos contêineres, né? A gente consegue perceber aqui com bastante facilidade. E aí vocês lembram, né? Por exemplo, quem gosta de comprar coisa na internet aqui? Eu. Eu quem? Fala o nome que eu não tô vendo, desculpa. Eu quem? Arthur. O Arthur, o Ariel, gostam de comprar coisa pela internet. Vocês já perceberam, por exemplo, que as mercadorias que vêm principalmente da China, elas vêm sempre em containers, em navios gigantescos? Já, né? Demora muito, exatamente. Aí já estou dando dicas para as pesquisas que vocês vão fazer. Vocês já perceberam que o frete, na maioria das vezes, é quase de graça ou grátis, ou até mesmo grátis? Já perceberam isso? Sim, né? Porque ele é tão barato que, às vezes, a própria empresa que está ali vendendo, ela mesma paga o frete, né? Justamente porque é baratíssimo. E aí você tem essa relação aí desse serviço relacionado ao transporte de carga. Existem diversas empresas, né, extremamente importantes aí no serviço de transporte aquático, né? E aí nós temos alguns impactos ambientais. Nós falamos isso na aula passada. Esse impacto aqui, ele é estrondoso, né? Em 1989, nós temos o maior desastre de derramamento de óleo, de petróleo no mar da história, né? Esse derramamento de óleo que a gente viu no ano passado, se eu não me engano, a gente, no ano 2019, eu acho, a gente não teve tantas dimensões como esse derramamento de óleo aqui. E o sistema de transporte aquaviário, ele é responsável por 2% apenas de toda a emissão de gases, né? E aqui nós vemos, por exemplo, isso aqui, né? Olha a quantidade de óleo, né? Derramado. Olha para isso aqui, gente. Isso aqui tudo é óleo. Isso aqui, cara, é até difícil ver isso, sabe? E não ficar muito triste, porque você imagina o quão desastroso está sendo aqui para a natureza esse tipo de derramamento aqui, né? E o Arthur falou na aula passada aí muito bem sobre os impactos desses transportes e principalmente os impactos dos combustíveis fósseis, que para o Arthur, né,
e aí eu concordo com ele em grande parte, só tem coisas ruins, né? Nos combustíveis fósseis, justamente porque a gente só vê desgraça, né? Guerra política, guerra comercial, impactos ambientais, né? Conflitos étnicos, tudo isso por conta dos combustíveis fósseis. Então a gente torce, né? Eu e o Arthur, principalmente, torcemos para que cada vez mais os biocombustíveis, né? Eles possam ser mais presentes e possam tirar esse risco aqui. Porque se cai cana no mar, cana é um material orgânico, né? Então, a cana vai até virar uma arvorezinha ali embaixo da terra, embaixo do oceano, e vai ficar de boa, né? Agora, se um óleo desse cai no mar, que nem caiu, a gente tem um sério problema, né? Dúvidas sobre transporte aquaviário? Não. Nenhuma, né? Eu vou falar um pouquinho mais sobre transporte aquaviário depois que a gente encerrar todos os tipos de transporte. E eu sempre vou me referir a transporte aquaviário porque é o nome mais presente na literatura. A gente não encontra muito transporte aquático, né? Encontra mais transporte aquaviário. E aí nós temos o transporte ferroviário, né? E aí nós temos algumas características dele. Primeira coisa é que ele provém da primeira Revolução Industrial, né? Que a gente já falou sobre ela aqui. Vamos lá. Primeiramente, a Revolução Industrial começou em que país? Por Na onde? Inglaterra. Inglaterra. Inglaterra, beleza, muito bem. Já estão afiados demais. Sim, exatamente. A Revolução Industrial, o que seria ela? Como ela é caracterizada? O que seria a Revolução Industrial? Mais difícil a pergunta, né? Vou reformular. O que é uma revolução industrial? O que foi a revolução industrial vivida na Inglaterra? Mudança no processo produtivo com mais indústrias e trabalho. Exatamente, exatamente. A gente tem uma mudança no processo de produção, né? Que deixa de ser manual e passa a utilizar as o quê? Começa Ele com começa ele. nas indústrias. As As máquinas, né? máquinas, as fábricas. Exatamente, as fábricas, as máquinas, né? É justamente isso. E o transporte ferroviário, ele vai ganhar esse avanço justamente devido ao aumento dessa produção. E aí nós temos alguns destaques, né? O primeiro deles é o palco da Revolução Industrial, que é a Inglaterra. E vocês lembram o que é que marca, ó, mais uma coisa que a gente já falou. O que é que marca a mudança da primeira para a segunda Revolução Industrial? Uso do petróleo, do aço. Desculpa, não entendi. Uso do petróleo, do aço. Certo, mas o que é que marca a passagem? Aí você falou do uso dentro já da segunda revolução. E está correto. Mas o que é que marca a passagem? Tipo, nesse momento eu saí da primeira revolução industrial e eu estou na segunda. A expansão para outros países? Exatamente. A expansão para outros países. As meninas estão afiadas aí, viu? A expansão para outros países. E aí nós temos a primeira e a segunda revolução industrial, que são bastante marcados por vocês. Fiquei muito orgulhoso agora de vocês, porque a revolução industrial não é um conteúdo fácil, né? Mas eu fiquei bastante orgulhoso. Não sou professor de história para cobrar o século, né? Mas a gente sabe ali, século XVII, século XVIII, né? Foi justamente esse início aí. Vamos voltar aqui o slide. Nós temos a ligação, olha, isso é muito importante. Nós temos a ligação entre áreas interioranas e os portos. Beleza? Coisa muito importante para vocês colocarem aí, né? Qual é o porto mais importante do Brasil em termos de transporte aquático, né? Transporte aquaviário? O Porto de Santos. Beleza? O Porto de Santos é o mais moderno
e mais forte porto que nós temos aqui no Brasil. Isso é muito importante. Então, muitas mercadorias, elas são transportadas via transporte ferroviário, saindo do interior, beleza? Do Brasil, e indo para o Porto de Santos, para dali, então, ser transportado para outras áreas. Alguma dúvida sobre isso? Será que minha internet caiu? Não, tudo bem. Será? Então, eu tenho aqui, por exemplo, né? Eu tenho uma região de um determinado país, né? Aqui, vocês conseguem ver o desenho? Só para ter certeza aqui. Conseguem, né? E aqui eu tenho um porto. Vocês sabem que o porto pertence ao transporte aquaviário, né? E esse transporte aquaviário vai ser responsável, nesse caso aqui, nesse exemplo, pela exportação de produtos e mercadorias. O que seria uma exportação? O que seria, pessoal, uma exportação? É quando você troca mercadoria de um país para outro. Exatamente, quando você vende os seus produtos para outro país, né? Importação é quando você compra de outros países, né? E aí nós temos aqui uma linha férrea que vai, né, até esse porto. Isso acontece muito, 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 muito em muitos países, beleza? A gente tem o transporte ferroviário sendo utilizado principalmente de escoamento, né, que a gente chama, escoamento da mercadoria que está aqui para o porto. E quando ela chega no porto, ela vai ser transportada. Esse processo se chama transporte multimodal. Beleza? Transporte multimodal. Multi vem de mais de um. Modal vem de modalidade de transporte. Na literatura, né, vocês que vão para o ensino médio no próximo ano, que com fé no Senhor Jesus Cristo e em todos os anjos e santos, eles vão estar comigo ainda, que eu não quero perder essa turma. Vocês vão aprender, né, vão aprofundar ainda mais, e vocês vão ter mais acesso a leituras literárias, né, leituras de livros literários, que são os livros que eu tenho aqui, né, são os livros que são criados por autores e eles não têm uma linguagem muito fácil. Então, além de você utilizar transporte aquaviário, você também vai usar transporte, né, você vai também usar a palavra modal. Ninguém fala de modalidade de transporte, usa a palavra modal. Isso é muito comum, esse processo aqui de transporte modal, multimodal, ele é muito comum em todos os países, principalmente em todos os países continentais, que são aqueles países maiores, né? Nos Estados Unidos, o Canadá, alguns países da Europa, devido a não ter portos, né? Justamente porque muitos países da Europa não têm contato com o oceano, né? Então, portanto, tem esse transporte dificultado, e aí a linha férrea, o transporte ferroviário, ele tem muita importância nisso aí, beleza? E nós temos aqui, por exemplo, quando a gente volta, né, a gente tem o destaque do transporte ferroviário para Estados Unidos e Europa. Vocês vão perceber, no decorrer do ano letivo, que Estados Unidos e Europa têm um forte avanço em todos os aspectos relacionados à infraestrutura, né? Então, vocês vão perceber que Estados Unidos e Europa, eles têm uma grande industrialização, um grande parque comercial, uma grande fonte de redes de internet, uma grande fonte de transportes. Vocês vão perceber que tudo isso é muito avançado, principalmente nos Estados Unidos e na Europa.
E aí nós temos, no Japão, o surgimento dos trem-bala, né? Que aí nós temos aí em 1960, que são extremamente famosos, né? E até mesmo turísticos. Tem trens desse aqui, né? E eu pareci um mineiro agora quando eu falei, mas tem trens desse aqui que chegam a 600 quilômetros por hora. Imagina aí, 600 quilômetros por hora, que se torna até mais rápido do que avião, às vezes. Belezinha? Alguma dúvida sobre a questão do transporte ferroviário? Não. Meninos e meninas? E meninas, caso tenha. É importante que vocês... É importante que vocês lembrem-se disso aí, relacionado ao transporte ferroviário. Deixa eu abrir meu chat aqui, para ver se alguém falou. O Japão manja, exatamente, Arthur. O Japão, ele é caracterizado por uma... E aí você tem, principalmente... É porque tudo se encaixa, né? Quando a gente vai estudando, a gente vai percebendo que tudo se encaixa com muita facilidade. Mas você vai perceber, e aí você vai perceber não só nesse ano, mas também nos demais, que o Japão ele vai ter uma guinada econômica e industrial nos últimos anos, principalmente ali depois da Guerra Fria, né, depois de 1991, de forma que o Japão hoje se apresenta como uma das potências mundiais, né? Hoje você vai no Japão, por exemplo, e parece que você está naquele desenho Futurama, né? A família não sei o que lá que é futurista, né? É justamente isso. Vocês vão perceber isso aí. O Japão realmente manja, né? Vamos voltar? Aqui nós temos, né, algumas linhas férreas. Vocês não vão conseguir ver, infelizmente. Mas tudo isso aqui, essas linhas pretas principalmente, são linhas férreas. E você percebe aqui vários países, né? A França, a Suíça, beleza? A Bélgica, a Alemanha, né? A Noruega, eu acho que é a Noruega, a República Tcheca, a Áustria, a Eslovênia, a Hungria, né? A Bósnia e Herzegovina, a Sérvia, né? A Romênia, né? E aí vocês vão perceber isso aqui. Vocês vão perceber que muitas linhas férreas, olha como elas atravessam os países, né? A Europa ela tem essa integração bem avançada, né? E aí a gente aprende, alguém falou no chat. E aí a gente aprende que essa integração avançada, ela vem por conta da União Europeia, e aí vocês percebem que existe essa integração. Países Baixos, ok, muito obrigado. Vai compreender ali, deixa eu pegar meu globo, porque eu não sei de tudo, né? Muita gente me pergunta, Jonathan, você sabe fazer a Holanda, cara, né? Holanda, é isso, Holanda. Muita gente me pergunta, Jonathan, você é professor de geografia, sabe fazer mapa? Eu não sou engenheiro cartógrafo, né? E, portanto... Mas aí vocês vão perceber, os nomenclaturais à parte, vocês vão perceber que existem linhas férreas que ultrapassam os países, né? Os limites fronteiriços entre os países. E aí a gente tem uma integração aqui justamente porque somente alguns países vão ter contato com o oceano. Pelo fato de poucos países ter contato com o oceano, por exemplo, a República Tcheca, como é que ela vai fazer para exportar algo aqui num porto, por exemplo? Ela vai utilizar justamente ou o transporte rodoviário, que é o que a gente vai aprender agora, ou o transporte ferroviário, mas principalmente o transporte ferroviário. Por que usar um ou por que usar outro, vocês que vão pesquisar já já. E aí nós temos o transporte rodoviário, que é o mais utilizado no mundo. Então, se vocês perguntarem qual é o transporte mais utilizado no mundo, se eu pergunto isso na prova, vocês, claro, vão falar sobre o transporte rodoviário. Mais uma vez, destaque para os Estados Unidos, né? Nós temos uma defasagem de muitas rodovias lá nos Estados Unidos. Muitas rodovias são ultrapassadas, né? Ainda que nós tenhamos um destaque considerável, esse destaque ele é
relacionado à integração, né? Todos os estados, os 50 estados ali dos Estados Unidos, eles são integrados de forma bastante avançada. E aí nós temos ali uma defasagem de rodovias, por exemplo, de 1950. E aqui nós temos um desastre que acontece, onde a rodovia ela estava aqui e simplesmente desaba tudo. Isso aqui é causa de empreendimentos de infraestrutura e também, né, de falta de colocamento de colocação de diques aqui, né, para evitar o desabamento, que é um processo natural, né? E você tem essa defasagem aqui e acaba acontecendo essas tragédias aqui, né? Nós temos o transporte de cargas, que é destacável bastante na Europa. Só para vocês terem uma noção, o transporte rodoviário, ele também é o mais utilizado no Brasil, né? Inclusive, investimentos, principalmente na época do regime militar, da ditadura militar, ali entre 1964, aproximadamente 1980, né? Nós temos, principalmente, um avanço muito forte das rodovias do Brasil, né? E aí isso é uma das causas daquilo que a gente conhece de mais desastroso na ditadura militar, que foi o endividamento externo. O Brasil fez muita dívida na ditadura militar, né? Justamente para construir tudo isso. E aí nós temos algumas vantagens significativas no transporte de cargas, e essas vantagens vocês vão pesquisar já já, beleza? Alguma dúvida sobre transporte rodoviário e ferroviário? São praticamente analisados da mesma forma. Não. Não, né? Vocês perceberam que Mas eu eu não vou falei saber. muito sobre transporte de passageiros aqui no transporte ferroviário? O que acontece? O trem-bala, ele é principalmente de passageiros. Ele não transporta carga, até por conta que, para ele alcançar essa velocidade, ele não pode estar carregando muito peso, né, digamos assim. Mas aí a gente tem o transporte de cargas e aí o avanço do transporte de passageiros também, na primeira Revolução Industrial. Hoje a gente tem transporte de cargas muito forte na Europa e também um transporte de passageiros muito forte nessas regiões aí relacionadas ao Oriente, né? Agora vocês me perguntam, eu pergunto a vocês, na verdade, existe transporte ferroviário ainda aqui no Brasil? O que é que vocês acham? Sim, Sim? Por em onde? São Paulo. São Paulo, né? Existe uma. Deixa eu ver aqui. Só um momento. Existe um destaque aí, e aí nós temos um destaque considerável de uma empresa chamada MRS. A MRS ela é responsável pela maioria dos transportes de carga realizados na região sudeste do Brasil, ali em Minas, no Rio e em São Paulo. Também existe no sul do Brasil, em pequena escala, e também algumas ferrovias no norte do Brasil, só que, porém, a gente tem principalmente aqui a MRS cuidando aí dessas questões. Existe também trem turístico, por exemplo, eu morei numa cidade chamada São Lourenço, que tinha um trem turístico que ia até Soledade de Minas e voltava, né? Ou seja, é um trajeto extremamente curto. Mas aí também tem esse destaque aí de trem turístico, né? Tinha em Mariana também, Mariana, Minas Gerais, trem turístico, ali pela Vale, né? A gente falou já sobre o transporte rodoviário, a gente entra também no transporte aéreo, beleza? Que atualmente é o mais rápido para levar passageiros e pequenas cargas, beleza? Então, ele não é o mais utilizado, mas ele é o mais vantajoso nesse sentido, beleza? Nós temos uma evolução considerável na Segunda Guerra Mundial, e é importante que vocês lembrem disso aqui, né?
Vocês lembram que a Segunda Guerra Mundial ela começa a utilizar os aviões com bastante intensidade, né, para questões de guerra, e aí justamente devido a esses avanços, né, nós temos ali a Guerra Fria, que com a corrida armamentista, obviamente, procura aumentar muito, de forma muito considerável o transporte por aviões, né? Não só o transporte, mas como os aviões de patrulha. E hoje nós temos também os VANTs, né? E aí, perguntar a vocês o que é VANT? É um avião que não tem piloto? Exatamente, né? Exatamente. Veículo aéreo não tripulado, né? Isso já é uma invenção recente, né? Os VANTs, e eles são responsáveis principalmente por monitoramento e mapeamento das regiões, né? Mas aqui a gente volta a falar sobre transporte aéreo, né? Em 2018 foi lançado o voo direto mais longo da história, que foi entre Estados Unidos e Singapura. Vocês terem uma ideia aí, 16 mil quilômetros, né? Quase 17, 19 horas de voo. É um voo direto. Aí você me diz assim, mas professor, para eu chegar no Japão, por exemplo, de São Paulo para o Japão, eu consigo e eu passo tipo 24 horas. Mas em 2018 era um voo direto que ia dos Estados Unidos para Singapura, ele foi considerado o voo mais longo, né? Porque ainda tem a questão de escala, né, de todas essas questões aí. E aí o transporte aéreo é símbolo da globalização com o encurtamento das distâncias. Porque se vocês lembram de globalização, você lembra de integração mundial e você lembra aí o transporte aéreo que vem acompanhando essa globalização, trazendo um encurtamento das distâncias, né? Eu me lembro que eu peguei um avião uma vez indo daqui para Bahia, né? E vocês sabem que quem já voou aqui, quem já popularmente falando, ou quem já andou de Eu, avião? O Ariel, eu. Esse ano. o Arthur, o Ariel colocou aqui, zerei Assassin's Creed Origins. Vou começar a jogar esse Assassin's Creed, deve ser bom. Eu já joguei já, mas eu não fiquei muito apegado não. Pronto, voltando para a aula. Quem já voou, né, percebe que o avião, quando ele decola, ele passa um tempinho para chegar em pouso plano. Ou seja, que ele vai subindo e aí depois ele fica reto, né? E aí você consegue perceber, por exemplo, que ele fica subindo exatamente. E depois para ele descer é também uma demora, né? Para ele descer também demora bastante. Ele sobe, voa, né? E depois desce. E aí uma vez eu viajei para Bahia e como é que se diz? Foi um voo daqui para lá e depois eu ia para São Paulo. E aí eu percebi que quando ele subiu, tipo, um minuto depois, ele já disse que estava descendo. Ou seja, ele já tinha chegado ali na Bahia, já ia desembarcar. Então, cara, você consegue perceber essa relação, é isso, é rapidinho. Essa agilidade, né? Daqui para a Bahia são no mínimo 3 horas e meia que você gasta. Isso se você for rápido, né? Daqui para Salvador. E o transporte aéreo, ele faz isso de uma maneira bastante considerável, né? Eu fui da Bahia para São Paulo em 3 horas e meia, né? Coisa que você passa, tipo, 2 dias no ônibus, né? Se você for via transporte rodoviário. E aí nós temos, por exemplo, o transporte hoje que vai servir para Correios, né? A gente tem aqui ó, a Amazon compra 11 aviões para a sua frota de entrega nos Estados Unidos. Vejam como é esse poderio e esse avanço aí da questão relacionada aos transportes, né? Principalmente ao transporte aéreo. Beleza? Temos alguma dúvida sobre transporte aéreo? Algum comentário? Ou tudo tranquilo? Não. Tranquilo, No né? chat aí ela tá falando.
para São Paulo de Recife, exatamente. Vamos lá. E aí nós temos o último tipo de transporte que a gente vai mensurar aqui, que é o transporte dutoviário. Mas esse aí vocês devem nunca ter ouvido falar, ou se já ouviram, muito pouco, né? Mas o transporte dutoviário, ele existe e é importante, né? E aí eu vou dizer um negócio que vocês vão ficar bastante interessados. Ele é realizado por meio de dutovias, ou seja, tubulações, são canos mesmo. Mas eu não estou falando aqui do cano de esgoto, né? Eu estou falando de transporte de mercadorias, de serviços, não de dejetos, beleza? Nós temos aqui os tipos: transportes subterrâneos, onde os dutos não são visíveis, pois estão localizados abaixo da terra. Nós temos os aparentes, como esse aqui, por exemplo, que são dutos visíveis, encontrados geralmente nas estações de abastecimento. Nós temos os aéreos, como esses aqui, por exemplo, que são os dutos construídos suspensos no ar, nos terrenos que apresentam relevo acidentado, bem como atravessar um rio ou um vale, né? E nós temos os dutos submarinos, né? Que são os dutos submersos no fundo do mar, geralmente utilizados para o transporte de petróleo nas plataformas marítimas. Então, por exemplo, quando eu tenho aqui, deixa eu botar uma tela aqui, uma tela branca, né? Deixa eu dar uma olhada aqui como é que eu faço para botar essa tela branca. Aqui. Eu tenho aqui, né? Um porto, beleza? Nós temos o mar, né? E nós temos aqui, digamos, não sei nem como é que desenha um barquinho, mas vamos lá. Vou voltar aqui o desenho. Temos um porto, né? O mar. E vou dar aqui uma plataforma. Uma plataforma petrolífera, né? Uma plataforma de petróleo. O que acontece aqui? Beleza? Nós temos a plataforma de petróleo e o porto. Muitas vezes, existem pequenas embarcações, beleza? Pequenas embarcações que vão trazer esse petróleo extraído aqui para o porto e daqui ele vai ser transportado para onde quer que vá, né? Mas também, principalmente em plataformas marítimas, existem a questão da tubulação, beleza? E essa tubulação, ela vai justamente carregar esse petróleo para esse porto, e aí desse porto ele vai ser armazenado ou transportado via multimodal, né? Via transporte multimodal. Então, nós vamos entender aqui que essa rodovia ela vai ter extrema importância para a agilidade desse processo. Afinal de contas, um navio, por exemplo, um barco, não precisa ir e voltar, né? O transporte ele é feito de forma constante, principalmente isso aqui é de extrema importância. O transporte ele é feito de forma constante entre a rodovia. Então, é isso que a gente tem que se ligar aí e lembrar dessas questões relacionadas à rodovia. E aí, agora, eu pergunto para vocês se vocês têm dúvida. Alguma dúvida no transporte rodoviário? Não. Não, né? Eu acho que eu interrompi a apresentação, sim. É muito importante que vocês lembrem dessa questão do transporte rodoviário para entender, por exemplo, como é feito o transporte das plataformas de extração de petróleo que a gente tem aqui no interior do nosso estado, por exemplo. Então, nós temos aí ou o transporte rodoviário, ou o transporte de armazenamento e depois transporte
rodoviário principalmente, mas principalmente dutor viário. Para vocês terem uma ideia, eu moro numa região que tem, né, dutovias da Petrobras e não puderam ser construídas estradas, né, maiores, justamente para não acabar danificando a dutovia, não danificando as tubulações que passam aqui, que transportam gás natural, aqui no caso onde eu moro, né? Então, é muito importante que vocês saibam disso. E aí você já deve ter visto, né? No interior, aquelas máquinas que ficam fazendo assim, né? Nos terrenos. A Petrobras paga um aluguel para as pessoas, né? Que são donas do terreno. E aquele negócio fica bombeando lá o petróleo. Vocês já viram aquelas maquininhas lá? Eu já vi. Já assim, né? Então, aquelas maquininhas elas ficam bombeando e muitas das vezes elas transportam via dutovias, né? Via tubulação, esse petróleo extraído, né? Para outros lugares. E aí nós vamos agora, deixa eu colocar aqui um Word simples, né? Pronto. E aí eu gostaria que vocês fizessem uma pesquisa, né? Isso nesse exato momento. A pesquisa, ela é simples, né? Primeiro, vocês vão pesquisar, vou colocar aqui até aqui na aula, né? Pesquisar as vantagens quem foi que próxima aula é de quê? O de quem, né? A minha aula vai até às 9h30, viu, Arthur? Acho que você está querendo saber sobre a aula, né? Não, é geografia é redação. Depois a física. Sim. Vão pesquisar as Gel. vantagens e as desvantagens. Sim, Arthur, física é ótima. São 2 aulas de física. Dito isso, por último, a gente vai pesquisar as maiores empresas de transporte do mundo. E aí nós temos várias. A gente vai pesquisar apenas algumas. Vou dizer como vai ser. Vocês vão aí na internet, né? Vocês vão colocar aqui vantagens, ou colocam assim, vantagens e desvantagens dos diversos tipos de transporte. Vocês vão para uma página e vai ter lá, transporte rodoviário, qual é a vantagem? Aí vocês vão anotar, ou guardar no Word, né? Quem tiver com computador aí. Desvantagens, a mesma coisa. Eu quero falar aqui apenas do rodoviário e do aquaviário, beleza? Que são hoje os mais utilizados, principalmente aqui no Brasil. E depois a gente pesquisa sobre as empresas mais importantes. Comecem a partir de agora. Qualquer dúvida, me falem aí. Professor, não precisa de cartolina não, né? Ou, cartolina não, papel potado. Não, mulher, é para você pesquisar e a gente vai compartilhar agora. É só para você ir dar uma pesquisada na internet aí. Não precisa colocar isso em papel para entregar, não. As vantagens e as desvantagens eu deixei a cargo de vocês.
Ariel, você pode compartilhar links do YouTube relacionados ao conteúdo, tá? Inclusive, eu estou vendo vários aqui no próprio YouTube que falam sobre a pesquisa que eu solicitei.
As meninas aí estão com alguma dificuldade, ou os meninos? Eu não tô conseguindo pesquisar porque minha internet tá muito lenta. Fique Tem tranquilo. várias coisas no Google, aparecem coisas resumidamente, então Certo. resumidamente Não, não. é tipo quando eu vou entrar no site, aí fica muito lento. Eu tô tentando, esperando carregar aqui. Tranquilo, Riane. Você faz o seguinte: você dá uma lida aí no chat. Vários dos seus colegas estão compartilhando no chat algumas informações importantes. E aí você pode fazer algumas anotações. Tá bom. Professor, Pois não? a DHL é de transportes, né, também? Ou não? Tipo de entrega, alguma coisa? Sim, sim. É porque a minha impressora estava quebrada, eles trouxeram uma nova. Entendi. Alguém pesquisa para mim, por favor. Eu vou colocar aqui Hamburg Sud, por gentileza. Algum voluntário ou voluntária, só para a gente trazer melhor. Bom, banheiro. Ariel, pesquisa para mim, por favor, a origem da DHL, por favor. E Arthur, pesquisa a origem da Hamburg Sud, por favor. Eles colocaram aqui no chat alguns. Sim, eu estou pedindo agora a origem. Lourdes, quer pesquisar sobre a MRS, falar um pouquinho de Brasil? O quê? Quer pesquisar sobre a MRS para falar um pouquinho do Brasil, de empresa brasileira? Tá, ok. MRS.
Top, Arthur, obrigado. As Anas, estão aí? Estão me escutando? Anas, Ana Beatriz. Sim, estou escutando. Dá uma pesquisada, por favor, sobre o sistema de cabotagem no Brasil, só para a gente dar uma comentada. Não. Principalmente ali relacionado ao Porto de Santos. Eu acho que se você colocar Porto de Santos, você já vai conseguir achar muita coisa. Vou até pesquisar junto com você aqui. Obrigado, Lourdes. Você é top. Gente, 9h10 a gente começa a comentar, tá? A gente faz alguns comentários. Tem uma disciplina na universidade que se chama Geografia da Produção, Circulação e Consumo. E a gente estuda justamente, é o momento da universidade que a gente estuda sobre os sistemas de modalidade de transporte, né? E assim, a gente percebe o quanto algumas coisas que a gente não sabe que existem, a gente começa a perceber quando a gente começa a entender como essas mercadorias elas circulam. Como, por exemplo, o turismo rodoviário, que é uma coisa que acontece muito, principalmente quando a gente compra coisas pelos correios. Por exemplo, aqui, ó, eu pedi duas coisas que vêm de São Paulo. Diga aí, Arthur. Arthur quer falar alguma coisa? Não? Botei no chat. Ah, beleza. A pesquisa, né? Por exemplo, aqui, ó. Eu pedi um negócio de São Paulo, né? Aí passou por Cajamar, que é um município do interior de São Paulo. Tá indo para Recife, mesmo passando por Sergipe, basicamente, né? Justamente por conta disso, isso se chama turismo rodoviário. As mercadorias elas vão em rotas mais longas para diminuir os custos de transporte.
Exatamente. Pesquisa que vocês estão fazendo tá show, cara. Essa turma aqui é top. João Emanuel, tá por aí? Manuel? Manuel, mandei um link no chat aí. Dá uma pesquisada. Vai falar um pouquinho sobre o Mercado Livre e sobre os investimentos em logística. Rapidinho, só para a gente comentar aqui também. Então, cara, eu sou viciado em Far Cry, né? Já joguei todos, exceto o Primal. Eu queria zerar o Primal justamente para manter a hegemonia, né? Só que é porque eu gosto de jogo de ação e o Primal não usa arma, né? Por conta do contexto da. Mas aí eu vejo se zero Primal justamente para poder. Ah, em todos. Tipo, é massa o Far Cry, porque o Far Cry você tem como finalizar ele de várias formas diferentes. Né? Ah, sim, o Far Cry 4, né, que tem que esperar. Sim, esperei. 15 minutos. Aí depois o cara aparece lá e o jogo acaba. Isso. O 5 também tem final secreto, o 5. O, o, o que não tem é o New Dawn. O New Dawn não tem final secreto. Exatamente, Beatriz. Muito bom vocês estarem pesquisando sobre isso, tá? Muito bom. A gente entende muita coisa do declínio dos Correios, do avanço da Amazon, do avanço do Mercado Livre, da riqueza que a gente teve ali no sistema de commodities, como é que eu posso dizer? Na, no governo Lula e Dilma, né, principalmente.
E né? É massa o God of War, mas ele é restrito ao PlayStation, né? Vamos lá, gente. Vamos lá conversar um pouquinho. Eu anotei aqui somente as vantagens e desvantagens e coloquei aqui uns pontos importantes que a gente pode falar a respeito. Primeiro, o que vocês acharam desse método de eu pedir para vocês pesquisarem algo? Vou até parar a apresentação. Top, né? Bom, porque vocês não ficam só me escutando, dormindo aí, né, com sono. Eu também fico com sono, ele tá falando o tempo todo. No sexto e no sétimo ano, eu pedi que eles fizessem maquetes, só que não tem nem como fazer uma maquete de... Mas justamente eu falei que era para eles desestressarem, né? Fazer maquete em casa, desestresse. Alguém queria comentar, fazer algum comentário verbal, né? Algum comentário falado sobre justamente as vantagens e desvantagens, principalmente do transporte rodoviário, que é o que está mais presente? Rola sim, Arthur. Você disse uma vez que tem a vergonha da sua voz, mas pode ficar de boas. Aqui não é The Voice e nem ídolos. Alguém quer falar? O Ariel, o Emanuel, a Lourdes, a Riane. Eu não. Eu não, né? As Anas. Vergonha. Porque ninguém sabe, né? Porque a vergonha ninguém sabe, né? Tá bom, então. A gente fala sobre as vantagens do transporte rodoviário e aí a gente entra num conceito bastante importante. Primeiro, a gente tem a vantagem que a entrega ela é mais ágil, beleza? Essa é a primeira vantagem do transporte rodoviário. É muito importante que a gente saiba disso e lembre-se disso. A segunda é que o transporte ele é mais maleável, ele é mais flexível. Por quê? Se eu fizer uma linha férrea, por exemplo, se eu fizer um transporte ferroviário lá, uma linha férrea, para poder transportar as mercadorias de um lugar para o outro, eu só vou conseguir ter transporte enquanto tiver linha. Quando acabar a linha do trem, e, por exemplo, o lugar de armazenamento ficar a 2 quilômetros de distância, eu vou ter que usar o transporte rodoviário para poder levar essa mercadoria que vai sair da estação para o lugar de armazenamento. Então, o transporte rodoviário ele vai oferecer essa flexibilidade a todos os modais, né? Afinal de contas, não existe oceano em tudo quanto é lugar, não existe ferrovia em tudo quanto é lugar também. E também nem todos os lugares podem ser portos ou heliportos, né? Para aeroportos ou heliportos para avião, né? Então, há uma grande vantagem do transporte rodoviário é essa. Não, o transporte rodoviário não é o mais barato. Ele, infelizmente, não é o mais barato. E a gente vê isso no custo de frete. Isso chega ao consumidor final, né? E aí vocês vão entender. Uma outra vantagem é que você pode entregar justamente na porta, né? As principais desvantagens é o seu custo, ele é caro, e também o seu custo de manutenção, que ela é constante e cara, né? Imagine você, né? Se você tivesse uma frota de caminhões
que trafegassem por todo o Brasil todos os dias do ano. Imaginem aí se você fazendo manutenção de todos esses caminhões, às vezes até ao mesmo tempo, né? Então, isso é muito considerável de se pensar. Exatamente, tem que pagar o conceito da manutenção. Isso é traduzido claramente quando a gente fala sobre frete. Quando a gente traz frete, a gente consegue perceber claramente a desvantagem do custo de manutenção. Inclusive, por isso, às vezes, tem umas greves, exatamente. E aí as greves, elas vão desde iniciativas das empresas de transporte, como foi a greve dos caminhoneiros, por conta de custos de combustível, como também algumas greves dos próprios trabalhadores, exatamente. É por isso que a Amazon quer mandar drones, o Ariel perguntou, muito provavelmente. A Amazon, ela é referência, eu até pedi para alguém pesquisar aí, eu acho, não, mandei o Mercado Livre. A Amazon é referência em inovação em logística. Sempre que você vê essa palavra logística, você lembre justamente dessa questão de transporte de mercadorias, transporte de matéria-prima, etc. A Amazon realmente é top. E aí nós temos algumas vantagens do transporte aquaviário, né? Ainda está menos, mas isso, exatamente. Algumas vantagens do transporte aquaviário, né? Que a gente tem aí. Primeiro, baixo custo. O custo de transporte aquaviário, ele é extremamente baixo. Isso se reflete naquilo que eu já falei com vocês, de chegar ao ponto de o transporte ser grátis, né, para o consumidor. O Arthur falou algo interessante aí, né, a questão do peso. Ele consegue transportar uma grande quantidade de uma só vez, né, superando, inclusive, o transporte aeroviário, ou aéreo, né, que a gente conhece. Ele só vai empatar, ou às vezes perder, em casos muito raros, com o transporte ferroviário, beleza? Essa é uma questão aí a ser colocada. As desvantagens, o custo de manutenção, Arthur, boa pergunta. Ele vai ser mais baixo por conta da sua inconstância. É muito mais difícil você ter um naufrágio do que você ter uma batida de caminhão. Né? Exatamente. Mas você vai ter, claro, né? A gente sabe, derramamento de óleo aí foi justamente um naufrágio, né? Mas isso é muito mais raro. É a mesma coisa de você dizer, né? O transporte aéreo de passageiros é o transporte mais seguro do mundo. Só que quando cai um avião, morre 200, 300 pessoas de uma vez. Mas ainda é o mais seguro do mundo. Porque a quantidade de acidentes ela é muito maior no transporte rodoviário, ferroviário. As desvantagens do transporte aquaviário, a primeira delas é o tempo. A primeira delas é o tempo de transporte, que é o mais lento, né? O transporte aquaviário, ele é o mais lento de todos os transportes. Beleza? Algumas outras desvantagens, exatamente, justamente por causa do peso que ele carrega e também do próprio método de transporte, né? E nós temos também um grande problema, que é o problema de documentação. Geralmente, o transporte aquaviário é muito mais burocrático. E a gente consegue perceber isso também com facilidade quando os produtos que a gente compra na internet ficam presos na alfândega. Tudo isso é causado por uma burocracia documental causada justamente por essa modalidade de transporte. Não entendi, Ariel. Por que não usar velas no navio? Não.
Cada vez de madeira, né? Ah, uma outra vantagem considerável aí no transporte aquaviário é a baixa avaria. Todos vocês sabem o que é avaria? Avaria não é avariza, nem varia. Sabe o que seria? Todo mundo foi dormir. Avaria significa quebra, a perda do produto. Deterioração. Deterioração? Deterioração. Deterioração. A avaria é o fato de você perder a mercadoria, né? E isso acontece muito em transporte rodoviário. Quantas vezes vocês já viram aí passando no jornal, o caminhão que tombou, a população foi pegar lá as Coca-Cola, as coisas, e aí teve que chamar a polícia para não deixar ninguém roubar, né? Isso é muito raro de acontecer no transporte Acho aquaviário. esperto. Eu desespero do cara. Então, isso é muito raro de acontecer no transporte aquaviário, beleza? E aí nós temos as principais empresas, vocês citaram aí a DHL, que é uma empresa de logística das principais que existem no mundo. Quem foi que pesquisou sobre a Bugsud aí? Eu pedi para algum voluntário pesquisar. Não querem falar porque não querem falar, né? Eu entendi o que você falou. Quem foi que pesquisou sobre a Hamburg Sul, a empresa Hamburg Sul? Ah, eu pesquisei. É uma empresa alemã, né? Muito velha. 150 anos. Isso. De transporte aquaviário, né? É uma das mais importantes. O Arthur também pesquisou, né? João Emanuel, o que que você tem a nos falar aí sobre o Mercado Livre? Que a gente já traz aqui para o nosso exemplo local aqui brasileiro. João? Ninguém quer falar, né? Só eu falo, né? O Mercado Livre, principalmente o Mercado Livre e a Amazon, tem investido fortemente, né, em logística aqui no Brasil. Inclusive, a Amazon já tentou comprar os Correios, eu não sei se vocês sabem disso. Nesse processo de privatização aí dos Correios, a Amazon se pôs à disposição do governo brasileiro para compra, né, para não monopolizar a logística ali. Quem compra muita coisa pela internet sabe que a Amazon e o Mercado Livre são dois dos melhores entregadores que nós temos aí nas compras online. Primeiro, eles têm transportadora própria. Eles não dependem de transportadoras terceiras, né? Eles têm uma rede de transportadoras que trabalham para eles de forma independente. Eles não usam transportadoras, como é que eu posso dizer? Eles não usam transportadoras de outros lugares, né? Aí a gente tem a Sequoia, que é da Amazon. Ao Mercado Livre, a gente sempre, quando vocês vão comprar uma coisa no Mercado Livre, tem lá envio full, significa que a transportadora é do próprio Mercado Livre, e aí vai chegar muito rápido na sua casa. Eu comprei algumas coisas, não sei se vocês sabem, mas eu vou ter um filho, né? Esse bebê vai nascer agora no próximo mês. E eu tava, obrigado, Ariane. E agora, obrigado, Arthur. Parabéns. Obrigado. Eu não sei se eu lhe contei já a vocês, né? Eu acho que não, pelo jeito. E aí eu comprei muitas coisas pela internet, porque é muito mais barato, né? Coisas, inclusive, como sabão. Eu comprei sabão pela internet, justamente porque é mais barato. E coisas que eu comprei ontem, vai chegar hoje já. Para vocês terem uma ideia aí de como é o envio de Mercado Livre e Amazon, que foram as empresas que eu mais comprei mesmo, porque eu sei que são expressivas nesse ponto, né? E eu tenho tanto o Prime, né, que é aquela conta da Amazon que você paga R$10 para ter praticamente o mundo todo de coisas, paga R$10 por mês, R$9,90,
Aí você tem o Amazon Prime Music, o Amazon Prime Video e o Prime, né? E as entregas Prime. Além de você ter o Kindle, né? Que alguns livros, eu tenho o Kindle aqui, é esse aqui, né? Aí você consegue baixar muito livro aqui de graça, só pelo fato de você ter Prime. Mas aí eu dou esse arrodeio, dou essa volta justamente para mostrar para vocês, né? A Lourdes pesquisou sobre MRS, o que achou aí? Calma aí. Beleza. Eu pedi para as Anas pesquisarem sobre alguma coisa, não foi, meninas? Foi a cabotagem. Ah, certo. A gente fala sobre cabotagem. É um sistema que está precisando atualizar. Exato. Eu vi Então, que tinha um monte de coisas abandonadas. sim, sim, sim. Isso é uma Professor, posso realidade. falar? Pode falar, Lourdes. É uma concessionária que opera chamada a Malha Regional Sudeste. É uma rede ferroviária federal. Exatamente. E nós temos a presença dela principalmente ali no Sudeste, como eu já falei para vocês, né? Em cidades Em como Minas Conselheiro Gerais. Lafayette, por exemplo, que eu morei lá, em Minas Gerais, nós temos linhas férreas quíntuplas, tipo 5 trens, um do lado do outro, correndo o tempo todo ali, carregando minério, que é extraído ali das Minas Gerais. Isso é muito interessante. Sistema de cabotagem, as meninas querem fazer alguma outra observação? Não, tudo bem. Tudo bem, né? O sistema de cabotagem, só para vocês terem uma ideia, primeiro a gente aprendeu que é o transporte entre os portos, né? Entre os portos aqui no Brasil. Nós temos cabotagem no mundo e aqui no Brasil, só que aqui no Brasil temos um determinado destaque. E aí nós temos também um determinado destaque negativo, que foi o que as meninas falaram aí, relacionadas à defasagem, ao abandono, inclusive, de muitos portos. Então é interessante que vocês lembrem disso. O sistema de cabotagem precisa ser muito aprimorado, justamente porque a construção dos portos e a manutenção dos portos ela é cara, por mais que você não tenha um custo elevado nas navegações, como eu já falei aqui, a gente tem os portos com uma manutenção cara. E você transportar de um porto para o outro, você precisa ter uma estrutura, você precisa ter calado, que é o nome do que se dá a distância da superfície do mar para o leito do mar, né? Então você precisa ter uma série de questões aí que muitas vezes os investimentos eles não alcançam, não agregam e acaba prejudicando. Eu gostei muito da aula de hoje, vocês foram tops. Deu para a gente tanto falar sobre os conceitos gerais, como falar sobre uma pesquisa complementar, falando sobre as vantagens, desvantagens. Eu acho, eu espero que sim, que vocês tenham entendido essa dinâmica aí de circulação de mercadorias e pessoas. Eu imagino que sim. E aí nossas aulas elas vão começar a ser mais assim agora, porque a gente entra em alguns assuntos que isso, Arthur, muito bem. A gente entra em alguns assuntos que precisa-se de algumas análises complementares. E sempre que eu precisar dessas análises complementares, eu vou pedir a vocês que façam isso. Beleza? Pode parecer chato, mas depois fica legal quando todo mundo participa, quando todo mundo se ajuda. Só quero que vocês falem mais, né? Porque senão eu fico rouco. 3 aulas eu já dou aqui rouco já, tanto falando. Belezinha? Gente, tchau, tchau. Vou encerrar aqui a aula, né? Tchau. Tchau, tchau. Bom final de semana para vocês. Eu só Tchau, verei vocês tchau. agora na segunda-feira. Tchau, tchau. Redação agora. Agora o velho. quê? Todo dia tem aula dela.
Meu Deus. Amanhã não tem. Menos sexta, né? Eu sei, mas é cansativo. Ariel revoltado no Recreio chat. não. É. Nossa. Não é recreio, é intervalo, doidinho. As aulas são Recreio. gravadas. Pois é, as aulas são Já estão gravadas, estão gravando gravando essa agora. agora. Já. Quando eu vi uma mulher falando e vi o botãozinho vermelho de gravação, eu pensei que eu tava gravando alguma coisa, eu tinha mexido em algum botão, fiquei assustada. Diga. Aí por isso que eu tive que sair, misericórdia. Eu vou sair, eu fiz algum problema. Nossa, velho, sério. São umas 2 vezes. Quer falar? Liga o microfone. Pois é, sabe? Vou tomar banho, esse microfone. Vocês cantam karaokê? Às vezes. Já cantei.